Você já percebeu como existe um tipo específico de morte que não mata de verdade? Uma morte por excesso, por repetição, por saturação. Aquele momento em que algo fica tão presente que começa a te irritar e mesmo assim você não consegue arrancar da cabeça. Você jura que odeia, mas sabe a letra inteira. Você revira os olhos e canta junto. Wonderwall é exatamente isso. Ela morreu de tanto tocar. E, justamente por isso, nunca mais sai de cena. Porque o destino dela não foi ser só um hit. Foi virar um fenômeno social. Um meme ambulante, um atalho cultural, uma piada interna global. E quando uma música chega nesse ponto, ela para de existir apenas como música. Ela vira linguagem. Vamos voltar pro começo, quando ela ainda era só uma canção, 1995. Britpop no auge. O Reino Unido vivendo uma espécie de ressaca gloriosa depois de anos de cinza, e a cultura jovem querendo hinos que soassem como afirmação. E no centro desse cenário aparece o Oasis com aquela pose que mistura arrogância e carisma, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles não eram só uma banda, eles eram um evento. Nós somos os maiores, dito com tanta convicção que metade do planeta começou a acreditar. E aí surge Wonderwall. Ela já nasce com um cara de inevitável. É simples de tocar, tem uma progressão harmônica que gruda, a melodia é fácil de cantar em coro. O refrão é direto, repetível, pronto para virar mantra de bar e de estádio. E a letra? A letra é a parte mais genial do pacote, porque ela é vaga do jeito certo. Ela parece íntima, mas não é específica. Ela soa profunda, mas não exige interpretação. Ela cabe em qualquer romance adolescente, em qualquer lembrança de uma fase, em qualquer eu te amei quando ninguém me amava, ou seja, é o kit perfeito do hit universal. E quando você junta isso com o contexto daquele momento, rádio ainda dominando o imaginário, MTV transformando música em imagem e o Oasis sendo tratado como uma banda do instante, o resultado é previsível. Todo mundo ouve, todo mundo canta. Todo mundo ama. Essa é a primeira fase do ciclo. A música começa como algo seu. Aquele som que parece ter sido feito para sua vida. Você escuta no quarto, na rua, no ônibus e pensa, isso aqui é meu. Só que aí a cultura pop faz o que ela sempre faz com coisas boas. Ela multiplica. Ela espalha, ela invade. E Wonderwall foi tão boa nesse papel de música para todo mundo que virou música para literalmente todo mundo. Qualquer iniciante aprende em poucos dias. Isso é importante. Porque existe uma categoria de canção que não é apenas popular. Ela é reprodutível. Ela não depende de virtuosismo, não depende de técnica, não depende de contexto. Um violão, um acorde e pronto. Você já está chamando a atenção. E aí Wonderwall vira trilha oficial de bar, churrasco, festa de faculdade, fim de noite, roda de amigos, acampamento, viagem e qualquer situação em que alguém tem um violão e precisa de algo que garanta coro. Ela funciona em todo lugar porque ela foi feita sem querer para funcionar em todo lugar. Só que essa universalidade tem um efeito colateral inevitável, saturação. Existe um ponto em que uma música deixa de ser um hino e vira um objeto. Ela passa de emoção para hábito, de descoberta para ruído. E, mais doloroso ainda, ela deixa de ser minha e vira de todo mundo. E quando algo vira de todo mundo, ele vira também alvo perfeito de ironia. Porque ironia é uma forma de defesa. É como se a pessoa dissesse, sim, eu conheço isso, mas não vou demonstrar que gosto, porque é óbvio demais. Com o Wonderwall, essa virada acontece em câmera lenta, quase como uma doença cultural. Ela vira pedido obrigatório de fim de noite, vira aquela musa que alguém sempre pede, mesmo quando ninguém pediu pra alguém pedir. Vira símbolo do cara do violão, personagem que não leu o ambiente, não percebe o cansaço do grupo e acha que a missão dele é salvar a noite com um clássico que todo mundo já ouviu 1000 vezes. E quanto mais ela aparece, mais ela começa a carregar uma sensação estranha. Não é só a música que toca, é a memória da música tocando demais. Você não tá ouvindo Wonderwall? Você tá ouvindo todas as vezes que ouviu Wonderwall, em todas as fases, em todos os lugares, em todos os contextos em que ela foi usada como solução automática. E aí entra o ingrediente que transforma o hit em mito, a internet. Porque quando a cultura de meme-ironia
permanente explode. Fóruns, redes sociais, a necessidade de tudo virar piada. Wonderwall já estava madura para se tornar o clichê máximo. Ela estava no ponto perfeito. Famosa o suficiente para todo mundo reconhecer, simples o suficiente para ser símbolo e saturado o suficiente para já existir um ressentimento coletivo carinhoso. E é nesse momento que surge a frase que cristaliza tudo. Anyway, here's Wonderwall. Essa frase não precisa nem ser explicada, porque a força dela está no reconhecimento automático. Você lê e já imagina a cena. Já imagina o clima sendo interrompido. Já imagina alguém pegando um violão como se estivesse prestes a mudar a vida de todo mundo. E entregando o clichê supremo, a música vira piada recorrente. E isso parece, à primeira vista, o fim. Só que é o contrário. É a eternidade. Porque aqui acontece o truque cultural mais perverso e mais eficiente. Falar mal mantém vivo. Wonderwall vira um tipo de contradição deliciosa. Publicamente, as pessoas dizem, não aguento mais, cringe, música de rolê, pior repertório possível. Privadamente, elas sabem a letra inteira. Reconhecem nos primeiros segundos e em algum canto escondido, sentem um tipo de nostalgia estranha quando a introdução começa. É como se a música tivesse virado uma senha emocional que todo mundo finge que não usa mais. E quando algo vira senha, ele não morre. Ele muda de forma. O hit clichê vive dessa mecânica. Ele se alimenta tanto do amor quanto do ódio. Se você ama, você toca. Se você odeia, você comenta. Se você comenta, ele reaparece. Se ele reaparece, novas pessoas entram em contato. E, na era da internet, permanecer na conversa é a forma mais alta de sobrevivência. Aí vem o plot twist, virar meme não destrói o hit. Consolida o mito. Uma música que é só sucesso de época costuma sumir junto com a moda que a criou. Mas quando vira meme, ela passa a existir em duas camadas ao mesmo tempo. Ela continua existindo como canção, som, refrão, lembrança, e passa a existir como referência cultural, frase, brincadeira, símbolo portátil. E esse símbolo faz o trabalho de ressuscitar a música infinitas vezes. Uma geração nova, que não viveu o lançamento em tempo real, primeiro conhece a piada, primeiro vê a referência, primeiro ri do clichê. E depois, por curiosidade, vai ouvir, tá, mas qual é dessa música que todo mundo cita? E aí a música reentra no mundo pela porta dos fundos. O meme vira um portal. E é por isso que Wonderwall vence no final. Porque ela fez algo que quase nenhum hit consegue. Ela se tornou impossível esquecer. A imortalidade dela não é a imortalidade do clássico intocável, venerado em silêncio e tratado como uma arte séria que ninguém ousa brincar. A imortalidade dela é mais suja, mais popular, mais realista. É a do clássico que aceita ser zoado, deturpado, usado como piada, mas nunca deixado de lado. Isso diz muito sobre a cultura pop na era da saturação. Ficar grande demais gera rejeição, a rejeição vira ironia. A ironia vira meme. O meme impede o esquecimento. E de repente, a coisa que parecia morta tá mais viva do que nunca. Porque agora ela tem duas vidas. A vida da música e a vida do símbolo. Wonderwall talvez nunca volte a ser aquela canção inocente, amada sem camada de ironia, como se fosse a primeira vez. Mas ela conquistou algo mais raro. Ela virou um objeto cultural eterno. Um clichê tão poderoso que se transformou em mito. E um mito tão repetido que virou a própria definição de nunca vai embora. Então, da próxima vez que alguém soltar um Anyway, here's Wonderwall, repara no que está acontecendo de verdade. A pessoa não está matando a música. Está ressuscitando. Está colocando ela de volta no ar. Mantendo acesa a chama do clichê que todo mundo diz odiar e todo mundo conhece. No fim, essa é a piada final. Wonderwall morreu de tanto tocar e foi exatamente assim que ela garantiu que nunca mais sairia de cena. Você curtiu essa análise, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual música você acha que virou hit clichê, igual Wonderwall, todo mundo jura que odeia, mas todo mundo sabe cantar. E depois clica no próximo vídeo recomendado aqui do canal, porque tem mais clássicos por aí, que não sobrevivem, apesar da saturação, sobrevivem por causa dela. A gente se vê no próximo.